pessoas, sejam bem-vindos ao canal Filosofisa. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre lógica, uma introdução para quem quer compreender um pouco mais sobre a estrutura da lógica e a composição de argumentos. Então, pega a sua caneta e o seu caderno de estudos e vamos aprender um pouco mais juntos. A lógica, como disciplina intelectual, foi criada no século IV a.C. por Aristóteles e é a área da filosofia que investiga as condições pelas quais um raciocínio pode ser considerado válido. A lógica é um instrumento para avaliarmos se um argumento é válido ou se possui incongruências, estabelecendo quais regras devem ser observadas. Eliminar ambiguidades e ter clareza no pensamento é um dos objetivos da lógica. Em nosso cotidiano, usamos muitas frases ambíguas, com mais de um significado e que precisam estar associadas a um contexto. Ou seja, as informações não ficam claras, como nesse exemplo. Por fim, levou o filho para o seu quarto. Nessa frase, não está claro de quem é o quarto. Está se referindo ao quarto do filho ou ao seu próprio quarto? Para quem sabe o contexto, fica claro se é para o quarto do filho ou não. Mas em lógica, a intenção é que a frase tenha sentido completo, seja clara, sem ambiguidade. Argumentos são proposições, premissas que dão razão para outra proposição. Para compreender a definição de argumento, é preciso ter claro em nossa mente o que é proposição, premissa e conclusão. Vamos entender por partes o que cada um desses termos significa. Premissa é o ponto inicial de um raciocínio. É cada uma das proposições que compõem um silogismo e em que se baseia a conclusão. Por exemplo, todo chocolate é feito de cacau, ou diamante negro é um chocolate. Conclusão é a sentença que supostamente deriva das premissas de um argumento. É o ponto de chegada do raciocínio. Um exemplo de conclusão é, portanto, o diamante negro é feito de cacau. Juntando os exemplos que usamos para entender o que é premissa e o que é conclusão, temos um argumento completo, composto por duas premissas e uma conclusão. Todo chocolate é feito de cacau. É a nossa primeira premissa, onde começou o nosso argumento. Diamante negro é o chocolate. É a premissa 2. Portanto, diamante negro é feito de cacau. Essa é a nossa conclusão, ou seja, onde chegamos a partir da primeira premissa. Uma das formas de identificar a conclusão é prestar atenção nas conjunções conclusivas do argumento. Nesse exemplo, é portanto, mas poderia ser logo ou qualquer outra que seja conclusiva. Percebe-se que a conclusão deriva das premissas, ou seja, a conclusão conecta as duas premissas. Porque, se todo chocolate é feito de cacau, informação da primeira premissa, e diamante negro é um tipo de chocolate, informação da segunda premissa, logo, ou seja, necessariamente o diamante negro é feito de cacau. Aqui não estamos entrando na questão se as premissas são verdadeiras ou falsas, certo? Isso não importa no momento. Depois nós vamos falar sobre isso, mas agora atenha-se a compreender o que forma um argumento. Bom, no dicionário, proposição é uma expressão linguística de uma operação mental, o juízo, composta de sujeito, verbo e atributo, e é passível de ser verdadeira ou falsa. Então, é uma frase com sujeito e predicado que você pode avaliar e julgar se essa frase é verdadeira ou falsa. Nosso exemplo é: todo chocolate é feito de cacau. Nesse caso, é uma frase verdadeira, mas poderia ser uma frase com conteúdo falso, como, por exemplo, a água não é composta por hidrogênio e oxigênio. Mas nesse nosso exemplo é verdadeiro. Então, proposição é um conjunto
de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo, como, por exemplo, Senhor dos Anéis é o melhor livro de fantasia. Esse exemplo tem sentido completo porque você consegue entender o que ela quer dizer. É diferente de falar fantasia de livro, porque não tem sentido completo. Por mais que seja um conjunto de palavras, fica vago e não é possível entender o seu sentido. Para ficar mais fácil e mais claro, vamos entender quais as características de uma proposição. As proposições podem ser fatos, como, querendo ou não, a lei da gravidade existe e atua sobre os corpos. Isso é um fato, é indiscutível, é uma verdade. Assim como é verdade e é indiscutível que Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais. Proposições também exprimem juízos, como, por exemplo, quem estuda filosofia fica mais inteligente. Juízo é julgar ou avaliar algo, tá? Então, aqui, nós estamos julgando que quem estuda filosofia fica mais inteligente. É diferente de fato, porque não necessariamente quem estuda filosofia é mais inteligente. Isso é uma avaliação que estamos fazendo. Por isso, é um juízo e não um fato. Outro exemplo bem parecido é: quem aprende lógica tem uma capacidade maior de persuasão. Novamente, estamos fazendo uma avaliação e emitindo um juízo. Outra característica é que proposições possuem valor lógico, valor de verdade. Ou seja, nós podemos falar se uma proposição é verdadeira ou falsa. Vamos para os exemplos. Goiás é a capital do Brasil. Nós podemos falar que essa frase é verdadeira ou falsa, certo? Nesse caso, é falso que Goiás seja a capital do Brasil, até porque a capital é Brasília. Então, a proposição Brasília é a capital do Brasil é uma proposição verdadeira. Outro exemplo é: as pessoas sempre falam a verdade. Essa proposição é verdadeira ou falsa? Pensa um pouquinho aí. Bom, infelizmente, essa é uma proposição falsa, porque não é verdade que todas as pessoas falam a verdade. E por mais que falar a verdade seja desejável, muitas pessoas falam mentiras, né? Se você voltar para os exemplos de fato e juízos, você vai perceber que eles têm valor de verdade também, ou seja, podemos classificá-los como verdadeiro ou falso. Entendido isso, vamos ver então o que não é uma proposição. Dúvidas, questões, exclamações e comandos não são uma proposição porque não possuem valor de verdade. Ou seja, não conseguimos falar se é verdadeiro ou falso. Vamos para os exemplos. Você meditou hoje? Onde está o meu livro? Que horas são? Não tem como falar se é verdadeiro ou falso, porque são perguntas, dúvidas, questões. Silêncio, socorro, pegue o livro. Não faça isso. São exclamações e comandos que não são passíveis de avaliação. Não são juízos, não são fatos e não possuem valor de verdade. E por isso, não são proposições. Agora que já sabemos o que é proposição, premissa e conclusão, podemos voltar ao que é argumento. Então, argumentos são proposições, premissas, que dão razão para outra proposição, que é a conclusão. Vamos ao exemplo. Premissa 1, ponto inicial do nosso argumento. Todo humano é mortal. Tem sujeito e predicado, é uma proposição e contém valor de verdade. Nesse caso, é verdadeiro que todo ser humano morre, então todo ser humano é mortal. Premissa 2. Sócrates é humano. Verdadeiro. Sócrates foi um filósofo da Grécia Antiga e é humano. Conclusão. É onde nós queremos chegar com as premissas anteriores. Logo, Sócrates é mortal. Nesse caso, a conclusão decorre das premissas
E é necessário que Sócrates seja mortal, já que vimos que ele é um ser humano e que todo ser humano é mortal. Sócrates é mortal é uma proposição verdadeira e necessária, porque as premissas dão razão e justificam essa conclusão. O nosso próximo exemplo é interessante. Vamos ver o valor de verdade de cada parte desse nosso argumento. Premissa 1. Todos os filósofos são gregos. Nesse caso, é falso que todos os filósofos sejam gregos, porque existem filósofos de várias nacionalidades e não apenas gregos. Premissa 2. Sócrates é um filósofo. Sim, verdade. Conclusão: logo, Sócrates é grego. Verdade também. A questão aqui é que não deixou de ser um argumento, mesmo tendo uma premissa falsa. Mesmo a premissa 1 não sendo verdadeira, é um argumento porque as premissas dão razão, justificam a conclusão. Porque, se é verdade que todos os filósofos são gregos e que Sócrates é um filósofo, necessariamente Sócrates é grego. Agora, o que não é um argumento? Um argumento não é composto por frases soltas. É preciso que, a partir das premissas, possa se chegar a uma conclusão. Vamos analisar o valor de verdade de cada proposição desse argumento. Premissa 1. João e Maria foram na escola. A gente não sabe o contexto, mas vamos considerar como verdadeiro. Premissa 2. A escola é um lugar de aprendizado. Sim, é um lugar de aprendizado. Conclusão. Logo, João e Maria fizeram a tarefa de matemática. Também não sabemos o contexto, mas vamos considerar como verdadeiro. Mas a questão aqui é que o fato de Maria e João terem ido na escola e a escola ser um lugar de aprendizado não justifica que eles fizeram a tarefa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. As premissas não dão razão para a conclusão, então não é um argumento. Outro exemplo: todo humano é mortal. Olhando o valor de verdade, essa é uma proposição verdadeira. Premissa 2. Sócrates é humano. Também é verdadeiro. Conclusão. Logo, Sócrates foi um filósofo. Também é verdadeiro. Mas por que não é um argumento? Aparentemente está tudo certo, né? Mas esse exemplo não é um argumento porque as premissas não dão razão para a conclusão. Sócrates foi realmente um filósofo, mas ele não foi um filósofo porque ele é humano e é mortal. As premissas não dão embasamento para a conclusão. Em outro vídeo, vou explicar sobre falácias, tá? Nesse vídeo, como a introdução à lógica, vou explicar o que você precisa saber para conseguir compreender depois as falácias e os erros de raciocínio. Já sabemos o que é um argumento e agora vamos entender o que é um silogismo. Todo silogismo é dedutivo, ou seja, a conclusão é necessária e nos dá um grau de certeza. É composto por premissas e conclusão, e a conclusão deriva das premissas, por isso a conclusão é necessária. Em um silogismo, é possível seguir a forma lógica de que todo A é um B, C é um A, logo C é um B. Os termos A, B e C são substituíveis por outras palavras, como, por exemplo, todo mamífero é um animal, gato é um mamífero, logo, gato é um animal. Nosso termo A é mamífero, nosso termo B é animal e o nosso termo C é gato. No silogismo, temos o termo maior
menor e médio. Para saber quais são esses termos, vamos dar atenção para a nossa conclusão. O sujeito da conclusão é o nosso termo menor. O sujeito da conclusão é gato. Então, gato é o nosso termo menor. O predicado da conclusão é o termo maior. Então, animal é o predicado da nossa conclusão e, por isso, é o termo maior. O termo médio em um silogismo nunca aparece na conclusão. Então, o termo mamífero é o termo médio. Quando nos referimos a maior, menor e médio, estamos nos referindo à abrangência do termo. Dentre os termos animal, mamífero e gato, o termo animal é muito mais abrangente que os outros dois termos. Os animais não são classificados apenas em mamíferos. Existem outras classificações e, por isso, animal é mais abrangente do que mamífero. O termo mamífero não é tão abrangente quanto o termo animal, mas, ao mesmo tempo, ele é mais abrangente do que o termo gato. Por isso, ele é o termo médio, porque mamífero não é apenas gatos. Mamífero engloba muito mais elementos do que o termo gato. O termo gato, dentre os três termos, é o termo mais específico e abrange menos elementos que os outros. Por isso, o termo gato é o termo menor. Nós vimos que todo silogismo é dedutivo, certo? Então, agora, vamos compreender a diferença entre um raciocínio dedutivo e um raciocínio indutivo. Dedução é um argumento válido e sua conclusão é necessária e exprime certeza. São argumentos baseados em raciocínios necessários. Vamos ao exemplo. Todo tipo de entretenimento é bom. Os filmes são um tipo de entretenimento. Logo, os filmes são bons. Por que esse argumento é uma dedução? Primeiro, porque a conclusão é necessária. Ora, se for verdade que todo tipo de entretenimento é bom e os filmes são um tipo de entretenimento, necessariamente os filmes são bons. Isso não quer dizer que todo entretenimento seja bom e que todos os filmes são bons. Pode existir entretenimento e filmes ruins. A questão da dedução é que, prestem atenção no se a gente considerar as premissas como verdadeiras, é impossível que a conclusão seja falsa. Outro exemplo. Todos os filósofos são estudiosos. Rousseau é um filósofo, logo Rousseau é estudioso. Tomando as duas premissas como verdade, é necessário que Rousseau seja estudioso, visto que ele é um filósofo e todos os filósofos são estudiosos. Por isso, esse argumento também é um raciocínio dedutivo. Nós vimos que, na dedução, a conclusão indica uma certeza e que os argumentos dedutivos são baseados em raciocínios necessários. Entretanto, na indução, a conclusão indica uma probabilidade, uma possibilidade e não uma certeza. Os argumentos indutivos são baseados em raciocínios probabilísticos. Dessa forma, na indução, é improvável que a conclusão seja falsa se as duas premissas forem verdadeiras. Basicamente, essa é a diferença entre dedução e indução. Para ficar um pouco mais claro, vamos analisar os exemplos. A maioria dos entretenimentos são bons. Os filmes são um tipo de entretenimento. Logo, os filmes são bons. Bom, esse argumento é indutivo porque a conclusão não é necessária. Nossa primeira premissa diz que a maioria dos entretenimentos são bons, ou seja, não são todos os tipos que são bons. A maioria são, mas não todos. E por isso existem entretenimentos ruins.
Então, por mais que os filmes sejam um tipo de entretenimento, não quer dizer necessariamente que sejam bons. Haja vista que, de acordo com o argumento, nem todos os entretenimentos são bons. Existe possibilidade, então, de os filmes se encaixarem naquele grupo de entretenimentos que não são bons. Nosso segundo exemplo de indução é: alguns filósofos são estudiosos. Rousseau é um filósofo, logo, Rousseau é estudioso. A nossa conclusão não é necessária, porque, tomando as premissas como verdadeiras, é provável que Rousseau seja estudioso, já que ele é um filósofo. Mas, de acordo com a premissa 1, apenas alguns filósofos são estudiosos. Pode ser, ou seja, é provável, é possível que Rousseau esteja dentro do grupo de filósofos estudiosos, mas isso não é uma necessidade, diferente dos exemplos que vimos na dedução. Retomando, para saber se um argumento é dedutivo ou indutivo, basta prestar atenção na conclusão e supor que as premissas sejam verdadeiras. Assim, se a conclusão for necessária, o argumento é dedutivo. Se a conclusão for provável, o argumento é indutivo. Concluindo essa apresentação geral da lógica, vamos falar agora sobre os princípios da lógica formal. O estudo sobre a lógica formal foi desenvolvido por Aristóteles em seu livro Órgano. Para Aristóteles, nem todo o raciocínio é lógico. Por isso, a lógica formal possui 3 princípios que os raciocínios devem seguir para serem lógicos. São eles: princípio de identidade, não contradição e terceiro excluído. O primeiro princípio, que é o da identidade, tem como premissa básica que o que é. A é igual a A, não igual a B. Nosso exemplo é que todas as flores são flores. Elas não são outra coisa além delas mesmas. O segundo princípio é a não contradição, ou seja, uma coisa não pode ser e ao mesmo tempo não ser. A proposição A é B exclui a possibilidade de, ao mesmo tempo, A não ser B. Por exemplo, a proposição bola é redonda exclui a possibilidade de, simultaneamente, a bola não ser redonda. Ou seja, a proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Por exemplo, se nesse momento o Pedro é médico, então ele é médico. Se nesse momento Pedro não é médico, então Pedro não é médico. A proposição Pedro é médico pode ser verdadeira ou falsa, mas não ao mesmo tempo. O último princípio é o do terceiro excluído. Em lógica, uma proposição é verdadeira ou é falsa. Não tem outra possibilidade. Então, ou Sócrates é mortal ou ele não é mortal. Duas proposições contraditórias, como por exemplo, Sócrates é mortal ou Sócrates é imortal, uma delas é verdadeira e a outra é falsa. Nesse exemplo, Sócrates é mortal é verdadeiro, enquanto Sócrates é imortal é falso. Esse foi o vídeo, espero ter ajudado e que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre lógica. Vou deixar na caixinha de descrição uma atividade para você testar o seu conhecimento e o link para o blog, no qual vou postar o texto base desse vídeo. Me siga no Instagram, deixe aqui o seu like, compartilhe com os seus amigos ou com aquela pessoa que ama filosofia e deixe seu comentário sobre o que achou do vídeo e caso tenha ficado alguma dúvida, comenta aqui também. Um beijo e até o próximo vídeo.